Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, porque esse vídeo hoje é aberto aí para homens e mulheres, quem quiser ouvir, tem a ver com esse cenário que a gente está vivendo agora e me veio algo no coração e eu quero compartilhar com você, espero que abra seu entendimento, que te edifique, espero que eu consiga fazer a diferença com esse vídeo. Qual é a questão aqui? A minha fala é para você que não foi votar nesse primeiro turno das eleições, ou que se deu ao trabalho de ir até lá, mas votou branco e nulo. Então é com você especificamente. Se não é o seu caso, mas ouça da mesma forma para que você possa compartilhar, porque com certeza todo mundo tem um amigo, um parente, alguém que tomou essa posição. E a gente compreende, é compreensível. Eu acredito que você tomou essa postura como uma espécie de protesto, pela indignação da situação como um todo, por um certo cansaço. E é compreensível, porém não é aceitável. E por que não é aceitável? Eu quero que você imagine que a gente está num cenário de guerra. Eu sei que ninguém gosta muito dessa palavra, ninguém gosta de guerra, e por isso que eu quero usar exatamente essa analogia. Imagina que você está lá nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Você não queria estar lá, mas como um cidadão você foi convocado para a guerra e você está lá no meio das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. E aí você está cansado, exausto, você não aguenta mais aquele cenário de guerra. E aí você pega e senta na trincheira e diz: eu não vou mais guerrear, porque eu não queria estar aqui. Eu não gosto disso, eu não gosto de guerra, isso aqui me incomoda. Eu preferia estar em casa com a minha família. E aí você senta e desiste de lutar. E aí eu te pergunto, a guerra vai acabar porque você desistiu de lutar? Não, não vai. Agora você vai colocar a sua vida em risco, porque é questão de minutos ou horas, você vai morrer e você também vai deixar de cooperar com os seus colegas, enfim, com os seus companheiros ali da guerra. Então essa é a analogia que eu quero fazer. Gostemos ou não, nós estamos numa guerra hoje. Não uma guerra contra pessoas, mas uma guerra ideológica. Há dois padrões aí de valores querendo tomar conta do nosso país. E a gente precisa tomar uma posição. Nós sabemos que temos, agora ficou evidente com o segundo turno, mas no primeiro turno também a gente sabe que os dois candidatos que tinham mais chance de vitória, que realmente estavam disputando essas eleições, eram então Bolsonaro e Lula. E cada um não se representa ali, eles representam todo um conjunto de ideias, um conjunto de valores, um conjunto de princípios. E agora, com esse segundo turno, a gente precisa se posicionar realmente quais são os valores e quais são os princípios que mais têm a ver comigo, que mais têm a ver com o futuro que eu quero para mim, para minha família e para as pessoas que eu amo. E eu quero acreditar que você que não foi votar, ou você que se deu ao trabalho de ir até lá na urna e votou branco e nulo, que você fez isso realmente como uma forma de protesto e que você não votaria no Lula. Por quê? Porque você entende que ele é um ladrão, que ele é um corrupto, que ele deveria estar na cadeia e não concorrendo às eleições. Ou seja, você tem um senso moral forte. Por isso você não foi votar no Lula, porque quem é petista mesmo, revolucionário, que entende a causa revolucionária, foi votar. Eles não perdem de votar em hipótese alguma. Posso garantir para você que um revolucionário realmente, ele deixa de ir no velório da mãe dele, mas ele não deixa de votar, porque ele sabe da importância do voto dele. Então eu acredito que você talvez não tenha essa consciência muito clara, né? Então você não votou realmente em Lula porque você sabe que ele é um mau caráter. E é sobre isso que eu quero falar agora. Qual tem sido o nosso padrão de julgamento para fazer essa comparação entre eu não voto no Lula, mas eu também não voto no Bolsonaro porque eu não gosto dele? É esse ponto que eu quero tratar com você agora. Você sabe a diferença entre personalidade, temperamento e caráter? Então olha só, aqui eu vou falar sobre personalidade e temperamento, aqui eu vou falar sobre caráter. Então vamos voltar ali. Você não votou no Lula, eu acredito, porque você sabe que ele é um mau caráter. Mas o Lula tem uma personalidade, ele tem um temperamento, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas eu quero que você perceba que você escolheu não votar no Lula porque você estava observando o caráter dele. Então você sabe que ele não tem um bom caráter. Pois bem, voltemos agora para personalidade e temperamento. Personalidade e temperamento é o nosso jeitinho, é o tempero que a gente tem, é algo que já nasce com a gente. Então, os 4 básicos que são mais utilizados para perceber onde você se encaixa é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, o fleumático e o melancólico, então assim, ó, para dizer, não tem nenhum que é melhor que o outro. Cada tipo de temperamento tem seus pontos fortes e seus pontos fracos.
O fleumático e o melancólico são pessoas mais introspectivas. Então são aquelas pessoas que não são tão expressivas, tão comunicativas, elas são mais quietas, muitas vezes têm dificuldade de expressar sua opinião ou de se impor, de liderar, né? Então são pessoas que têm talentos e habilidades para muitas coisas, mas elas não são essas pessoas que tomam a frente, elas não têm naturalmente o espírito de liderança. Aí a gente vai para o colérico e para o sanguíneo. Eu não fiz uma análise profunda porque não é a minha área de conhecimento, é realmente só para tentar trazer um pouco de luz e se você gostar do assunto, procura com mais profundidade. Eu acredito que o Lula se posiciona na ideia do sanguíneo. O sanguíneo e o colérico, eles estão nesse espectro mais expressivo, pessoas mais comunicativas. Mas eles apresentam isso de forma diferente. Então, o sanguíneo, que seria o Lula, eu acredito que seja, é mais emoção, é mais coração. Então é aquele tipo de pessoa que vai do 8 pro 80, sabe? Que chega chegando e fala pelos cotovelos. Então assim, tem milhares de qualidades, mas tem milhares de defeitos e eu não vou entrar nos detalhes aqui. E o meu foco não é falar da personalidade do Lula. Até porque eu acredito que ele criou o personagem Lulinha, Paz e Amor, que foi onde muita gente caiu nessa conversa há muitos anos. Hoje as máscaras caíram, tá muito difícil ele sustentar essa personagem que ele criou. Mas o Lula eu quero que você foque que não importa qual dos 4 temperamentos ele tenha, você olhou para o caráter quando você decidiu não votar nele. Porém, olha só, vamos olhar o Bolsonaro agora. Qual dos 4 você acha que ele é? Pois eu já vou te adiantar, ele é um colérico. O que isso significa? Então, como eu te falei, todos têm pontos positivos e pontos negativos. Quais são os pontos negativos do colérico? Ele é essa pessoa mais impulsiva, muitas vezes parece que não tem sentimento, sabe? Fala meio sem pensar, não se coloca muito no lugar do outro, parece um pouco insensível. E sensibilidade, os dois aqui que eu te falei, o melancólico e o fleumático, eles têm de sobra. Se coloca no meu lugar, vamos olhar agora o ponto positivo então do colérico. Ele é uma pessoa mais resistente à porrada, sabe? Porque ele não é tão emocional, ele não é tão sentimental, ele é mais racional e ele é muito focado naquilo que ele quer atingir. Ele geralmente é uma pessoa que tem um espírito muito forte de liderança e que não se deixa abalar tão facilmente. Então olha quantas qualidades boas. Então onde eu quero chegar? Quando você decidiu não votar no Lula, você olhou para o caráter e você julgou corretamente, porque é para o caráter que a gente precisa olhar. Porém, quando você decidiu, não, mas eu não gosto do Bolsonaro, ele fala demais, ele é meio não sei o quê, você olhou para o temperamento, para a personalidade. E esse foi o seu erro, porque não é o momento de a gente olhar para o temperamento e para a personalidade, até porque isso não nos afeta. Sabe quem mais sofre no dia a dia com um temperamento e uma personalidade difícil, como seria a do colérico? A Michelle, a esposa dele. Então deixa que ela resolve essa parte, deixa que ela deve estar dando as cutucadinhas nele, sabe? Tipo assim, amor, pega um pouco mais leve, você tá pegando muito pesado. Mas a personalidade é algo tão forte, o temperamento é algo tão forte, que quando vê a pessoa fez, porque aquele é o jeito dela, aquele é o tempero dela. Então ele tem que aprender a maneirar um pouco, tem, mas isso não nos afeta, entende? Por quê? Porque o caráter é o que importa. E o que é o caráter? É justo ou é injusto? É leal ou é desleal? É mentiroso ou é verdadeiro? Isso tem a ver com o caráter. Então é para isso que você precisa olhar. Então eu queria trazer essa luz, porque eu vejo muitas pessoas falando isso. Não, eu não voto no Lula porque ele é um mau caráter, mas eu não voto no Bolsonaro porque eu não gosto do jeito dele. Não é hora de a gente olhar para o jeito dele. É hora de a gente olhar para o caráter, que tem a ver também com esse conjunto de valores e princípios que norteiam a vida da pessoa, sabe? Essa bússola moral. Então a gente tem de um lado uma pessoa que é pró-vida, que é pró-Deus, que é pró-família, que é pró-liberdade, que quer que a gente possa, sabe? Que não vai interferir nas suas escolhas. Ele quer deixar você trabalhar, ele quer deixar você estudar, ele quer deixar você ir para o seu culto, sabe? Para sua igreja, para cultuar Deus da maneira que você quiser. Então ele não pretende interferir nessas coisas. E do outro lado você tem uma proposta de governo que quer interferir completamente, que já deixou isso bem claro, que não é a favor da vida, que quer liberar as drogas, que não quer mais saber de família. Ele diz que esse modelo de família tradicional é algo retrógrado. Então a gente tem de um lado que um conservador, alguém que quer conservar aquilo que é bom, quer avançar sim, quer melhorar, quer prosperar, mas que sabe conservar o que é bom. E a gente tem do outro lado um revolucionário, alguém que quer destruir todas as bases da nossa sociedade. Então presta atenção nisso, porque o seu voto é muito importante. Foram 35 milhões de pessoas que não votaram. Então é hora de a gente olhar para o caráter e não para a personalidade.